Olá, bom dia, meus caros. Meu nome é Carlos Cabral e eu vou ser o instrutor de vocês nesse curso de desenvolvimento de sistemas, certo? Nosso foco aqui é introdução à computação e nós vamos começar do começo, vamos ver uma introdução à informática. Vamos lá? O que nós vamos ver nessa aula? Nós vamos identificar o conhecimento prévio sobre informática. Vamos lá. Vamos começar com um cenário. Vamos imaginar uma hipótese aqui, meus caros. Walter acorda todos os dias às 5h45, 6h15 para 6, cedo, né? A hora em que o seu despertador do smartphone dispara. Em seguida, ativa o modo soneca por mais 10 minutos, né? Ninguém, né? 15 para 6 é muito cedo. Amanhã ele já sabe, vai até o quarto chamar às 6 em ponto. Mesmo ainda não trabalhando, Walter costuma olhar seus e-mails, pois a escola em que estuda utiliza uma plataforma no qual todas as tarefas são agendadas e um e-mail é encaminhado para todos os alunos como notificação desta ocorrência. Walter utiliza um despertador do smartphone para acordar, meus caros. E vocês? Vocês já utilizaram algum outro tipo de despertador? Ah, professor, eu tenho um despertador, um aparelho separado que é um despertador, certo? Professor, eu tenho um despertador que você dá corda atrás, que ele não tem um visor digital, nada disso. Alguém aqui utiliza um despertador que não seja do celular? Todo mundo é o celular, né? Entendi, né? Diferente. E para ouvir música? E para ouvir música, meus caros, vocês ouvem somente no celular também? No computador? Usa o Alexa? Mas alguém usa, por exemplo, alguém em CD ou em um vinil? Né? Teu vô, repare. Você tem, mas você usa? Né? Repare a resposta. O avô tem vinil. Né? E para fazer uma pesquisa para a escola? É Google, né? E pegar uma Barça, pegar uma enciclopédia, um livro físico. Hoje em dia é muito difícil, né? Só se o professor mandar, né? Todo dia. Sei. Entendi. Muito bem, meus caros. Vocês reparem que essas respostas elas são pessoais, certo? Existem diferentes pontos de vista. Você não é obrigado a utilizar a internet para esse tipo de coisa, utilizar o celular, utilizar o computador. Ah, professor, eu utilizo um despertador analógico de corda, eu ouço música de vinil, eu faço pesquisa na enciclopédia física, em livro, numa Barça, por exemplo, certo? É possível viver assim? É possível viver assim, meus caros. Você não é obrigado a usar tecnologia. Ah, professor, mas a tecnologia é muito mais cômoda, é muito mais fácil. De fato, para a grande maioria das pessoas de fato é, certo? Mas repare, você não é obrigado a usar tecnologia na sua vida pessoal. O problema é que nós somos obrigados a conhecer a tecnologia, certo? Principalmente para a nossa vida profissional, inclusive para vocês, para a vida escolar, certo? Imagine só se você não tivesse essa internet, se você não tivesse um computador na escola, não tivesse um smartphone com você, certo? O quão mais difícil seria a rotina de vocês, o quão mais difícil seria pesquisar para trabalho e esse tipo de coisa, certo? Seria muito mais difícil. Nós estamos muito acomodados, muito ajustados com a tecnologia que nos envolve, certo? Se a gente perdesse ela do dia para a noite, o nosso dia a dia fica muito mais complicado, certo? Muito mais incômodo. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha num vídeo agora, meus caros, sobre os diferentes campos de atuação da informática.
Olá, vamos aprender? O objetivo desta aula é que você possa entender a informática como algo que faz parte de todas as áreas da nossa vida. Perceber que é importante ter alguns conhecimentos básicos de informática que são exigidos no mercado de trabalho. Quando você acorda, qual é a primeira coisa que você faz? Posso apostar que é checar as notificações em seu celular. E quando precisa fazer uma pesquisa? Acredito que você recorre ao Google, correto? Na hora de achar um endereço, você certamente utiliza um GPS. A partir dos exemplos apresentados, é possível notar que a tecnologia está presente em quase tudo o que fazemos no nosso dia a dia. Essa necessidade constante é o que faz com que existam boas oportunidades para quem está disposto a trabalhar de forma direta ou indireta com informática. Agora você deve estar pensando, se eu for trabalhar com informática, o que eu vou poder fazer? Bom, antigamente os profissionais de informática eram chamados de faz-tudo, mas com a especialização dos campos de atuação da área, esse nome foi sendo extinguido. Hoje, há pessoas trabalhando apenas com banco de dados, apenas com programação, apenas com design, com projetos de aplicações, com testes de aplicações. Ou seja, o faz-tudo não existe mais. Desse modo, as possibilidades são múltiplas. O mundo vive um momento único em sua história. A comunicação, bem como o seu acesso, está em constante transformação devido ao uso cada vez mais comum de novas fontes de tecnologia. Assim, em meio a tanta descoberta, ter o domínio sobre esses aparelhos é algo necessário no dia a dia e ainda pode ser muito rentável se escolhido como profissão. Quem trabalha com informática pode atuar em empresas de todos os portes, micro, pequenas, médias e grandes, em todos os setores da economia, indústria, comércio, serviços, governos e organizações do terceiro setor, podendo exercer as diversas atividades relacionadas à área. Você já pensou em trabalhar com informática? Siga nossas aulas e logo conseguirá escolher qual especialidade lhe atrai, além de ter mais oportunidades profissionais. Muito bem, meus caros. Como nós vimos no vídeo, então, certo? Não é porque você não quer trabalhar na área de TI que você não tem que saber de informática, saber das tecnologias, certo? Ah, professor, eu não quero ser um programador. Eu quero ser um marceneiro, eu quero trabalhar com madeira, eu quero fazer móveis de madeira. Eu vou ter que saber alguma coisa de informática? Você vai ter que saber alguma coisa de informática, meus caros. Ah, professor, como? Por exemplo, eu quero aprender uma técnica nova, certo? Eu quero aprender uma técnica japonesa de trabalhar com madeira. Como é que você vai aprender isso? YouTube, certo? Você vai ter que pegar esse tipo de material, ou um vídeo, ou você baixar um livro da internet, certo? Como que você vai entrar em contato com seus clientes, certo? WhatsApp, como é que eu vou divulgar? Redes sociais, certo? E tudo isso faz parte da informática, certo? Nós precisamos nos adequar com todas essas tecnologias, então. No vídeo ele falou, né, sobre a área de TI. Quem aqui tem interesse de entrar na área de TI, especificamente, mas quero ser um programador, ser um desenvolvedor? Quantos de vocês? Sim? Legal. Legal. Eu, profissionalmente, eu sou um programador, certo? No vídeo ali ele falou, né? O profissional de TI não faz mais tudo, certo? Eu, de fato, eu sou um profissional de TI que eu não faço tudo. O que eu cuido? Eu cuido da área de testes, de banco de dados e de escrever código, de programar, certo? Eu não faço design, eu não faço planejamento de projeto, certo? Então você repare, né? E mesmo nessas áreas que eu faço parte, você consegue se especializar mais, você consegue, né? Eu não faço todo o banco de dados, eu faço somente a parte de gerenciamento de banco de dados, por exemplo. Na área da área de programar, eu cuido somente do back-end, somente da lógica por detrás, por exemplo. Eu não curto a parte visual do front, certo? Você consegue, então, se especializar nessa área, né? Tem várias subespecializações, por assim dizer. Mas voltemos para a informática, continuemos, certo? O profissional da TI, certo?
ele tem vários apelidos, certo? Alguns mais carinhosos, outros menos, tá? Se você quiser entrar nessa área, meus caros, não se assustem se no futuro vocês forem chamados daquele faz tudo, o cara da TI, a mina da TI, né? Algum outro apelido que vocês já ouviram falar, meus caros, pessoal da TI? O CDF, né? Aquele nerd, aquele geek, certo? Tem nerds aí em sala, ótimo. Eu também sou um grande nerd, um grande geek, né? O cara da TI sou eu também. Continuemos. O profissional de TI, o que significa TI, meus caros? Tecnologia da informação, certo? Os empregados do setor de TI, eles passaram por uma grande transformação ao longo dos anos, certo? O profissional de TI tem como responsabilidades montagem, acabamento, manutenção de computadores, identificação e correção de problemas eletrônicos e mais, certo? Não somente nessa área de manutenção, de trabalhar com hardware, trabalhar com físico, certo? Mas também na área de, por exemplo, programação, desenvolvimento, certo? Design, tá? Tudo isso envolve o profissional de TI. E você pensar, ser um programador, eu vou trabalhar num Google, vou trabalhar numa Amazon, vou trabalhar num Facebook. Não necessariamente, meus caros, tá? Você não precisa trabalhar numa dessas grandes big techs, tá? Para ser um profissional de TI. Hoje em dia, qualquer empresa de médio porte para cima tem um profissional de TI, certo? Uma rede de floriculturas, por exemplo, certo? Eles têm várias lojas pelo estado, por exemplo. Com toda certeza, ele vai ter profissionais dedicados para a TI. Professor, mas o objetivo da floricultura é vender flor. Sim, né? Mas como que ela vai fazer isso? Ela vai ter um site próprio, certo? Que vai ter um e-commerce lá dentro. Ela vai gerenciar redes sociais, vai gerenciar uma série de WhatsApps ao mesmo tempo, tá? Não é algo pequeno. Você vai ter que trabalhar com fornecedores. Eu vou receber a nota fiscal do fornecedor. Eu vou ter que importar as informações daquela nota fiscal, pegar as informações dos produtos, do código de barra e colocar no nosso sistema próprio de venda. Tudo isso, né, entra nessa área do profissional da TI. Então, repare, né, não precisa ser uma empresa de tecnologia para você trabalhar com tecnologia. A tecnologia está presente em todas as áreas do nosso mercado de trabalho hoje em dia. Alguns termos, meus caros, mais conhecidos em informática, e vamos ver quais que vocês conhecem. O pacote Office, alguém consegue me falar um exemplo do pacote Office? Professor, é mexer com os serviços do Google, né? Tipo, Word, essas coisas. Também, sim, né? O pacote Office especificamente, né? Que ele mudou de nome, agora ele é 365, ele é da Microsoft, certo? O que tem no pacote Office? Tem Word, tem Excel, tem PowerPoint. O Google ele tem as suas alternativas, tem o Google Docs, o Google Planilhas, o Google Apresentações, certo? São esses pacotes de escritório, por assim dizer. Redes sociais não preciso nem falar, certo? Todo mundo conhece, todo mundo usa. Um TikTok, um Instagram, né? Um Reddit, um Facebook, o que for. Ninguém usa. Não, eu não toco em redes sociais. Sei. Sistemas operacionais, meus caros. Quem conhece sistemas operacionais? Alguém consegue me citar um sistema operacional? Esse daí a gente não aprendeu pensamento computacional. Alguém consegue falar o nome de um sistema operacional para mim? O Miranda sabe, ele trabalha. A gente teve aula de pensamento computacional. Legal. E vocês conseguem citar para mim, então, um sistema operacional? Não. O que seria um sistema operacional? Seria, por exemplo, o Windows do seu computador, certo? Seria o Android do teu celular, o iOS do teu iPhone, certo? Para desktop ainda existe Linux, certo? Existe o Mac, o macOS do Mac, tá? Seriam esses os sistemas operacionais, certo? Onde nós rodamos os nossos programas no teu celular, por exemplo, no teu smartphone, você vai estar rodando provavelmente ou Android ou iOS, certo? Outros termos ainda,
planilha eletrônica, certo? Ah, o que são planilha eletrônica? O Google, ele tem o Google Planilhas, a Microsoft tem o Microsoft Excel, certo? São planilhas eletrônicas para você fazer controle, esse tipo de coisa, não é? Arquivos eu não preciso nem citar, certo? Ah, o que é um arquivo? Você vai abrir, por exemplo, um PDF, certo? Você tem uma tarefa, alguma coisa assim. Vai estar o nome do arquivo .pdf, a extensão do arquivo, o formato do arquivo, certo? Ah, um arquivo de texto, um .doc, um .docx ou um .txt, um arquivo de imagem, ah, é um JPEG, né? É um PNG e assim por diante, tá? Agenda, nós temos agendas eletrônicas, o Google tem a sua agenda eletrônica, a Microsoft tem sua agenda eletrônica lá no Outlook. E jogos, né? Isso aqui não preciso nem falar. O que vocês têm jogado ultimamente, meus caros? Valorant. Aí o pessoal... Legal. Roblox. Legal. PUBG. Legal. Eu tenho jogado coisa mais antiga. Eu tenho jogado Team Fortress 2, por exemplo. Muito bem. Continuemos, meus caros. Vamos falar sobre a informática e o futuro da tecnologia. Como eu disse anteriormente, meus caros, todos os setores utilizam da informática, cada um com a sua demanda. Por exemplo, área da saúde, certo? Ah, professor, eu quero ser um enfermeiro, eu quero ser um médico. Tenho que saber de informática? Tem, certo? Os aparelhos que você vai conectar para medir os sinais vitais de um paciente, por exemplo, é tudo computadorizado, certo? Ah, eu quero pedir um exame para esse paciente, vou fazer exames em cima do sangue do paciente que eu coletei. Esses exames também são todos digitais, certo? São todos computadorizados. Na área do turismo, por exemplo, eu tenho uma pousada na Ilha do Mel, litoral do Paraná, certo? Como é que eu vou divulgar essa minha pousada? Como é que eu vou agendar os meus turistas, certo? Como é que eles vão reservar quartos, por exemplo? Você vai ter que ter um site, ou você vai se conectar com outro serviço que vai fornecer isso, que também é digital, certo? Na educação, meus caros, cá estamos, certo? Eu estou em Curitiba, vocês estão em Maringá, né? Olha aí a informática sendo aplicada, certo? A área da agricultura, por exemplo, né? As grandes fazendas hoje em dia, elas implementam muita automatização, certo? As colheitadeiras são coordenadas por GPS, por exemplo, certo? E assim por diante. Todas as sementes são modificadas de forma genética, certo? Essa área de bioagricultura, certo? De modificação genética, tem uma grande uso de informática. E a área do comércio em geral, certo? Eu comprei na padaria do Zé ali um chiclete, né? E eu vou pedir uma nota fiscal, né? Pedir uma nota fiscal em R$1, R$2, imagine, né? Mas tem gente que pede. Essa nota fiscal, hoje em dia, ela é toda eletrônica, não existe mais nota fiscal em papel, é proibido, inclusive, certo? Eu fui lá e eu coloquei meu CPF, eu estou concorrendo na Nota Paraná, por exemplo. Tudo isso, então, sendo digital, sendo utilizado o uso da informática. Vamos assistir agora um segundo vídeo, meus caros, sobre a onipresença da informática. Olá, tudo bem? Você já ouviu falar de informática? A gente vai te contar sobre essa novidade sensacional. Novidade? Talvez não tão nova, mas certamente não é obsoleta, pois há quem afirme que uma informática nova é aquela que ainda não existia quando nascemos. A informática vem ganhando destaque nos últimos anos e sempre aparece quando tratamos de conteúdos inovadores e que transformam o futuro. Popular há anos no meio empresarial, a informática é definida como agrupadora de conhecimentos sobre como coletar, manipular, armazenar
transmitir e processar informações, ações estas realizadas através de computadores. As possibilidades transformadoras da informática, com técnicas de eficiência e racionalidade, aliadas ao domínio das mais avançadas tecnologias, inspiram mudanças em todas as áreas e passou a fazer todo sentido em nosso cotidiano. Além do mais, se tornou um assunto de muitas rodas de conversa. A informática está onipresente hoje, decorrente do uso de dispositivos digitais no mundo profissional e nas casas das pessoas, e que continua a crescer em nossas vidas. Esta onipresença da informática ficou ainda mais real com o uso das redes sociais e da facilidade de acesso aos sites web. Vivemos a famosa era da internet das coisas e não podemos deixar de mencionar a utilização de multiplataformas que atendem aos espaços presenciais e digitais por meios remotos, presencial, à distância ou híbrido, onde podemos ter uma mescla dos meios citados anteriormente. Uma das mais profundas reflexões que podemos ter é o fato de que a informática estará presente em nosso cotidiano cada vez mais e que este é um caminho sem volta. Podemos então responder positivamente ao questionamento de Jean Chenot em 1996. Solidamente acampada nas baterias de computadores de todos os tamanhos e de muitas gerações, a informática é a prima-dona das novas tecnologias. Ela é onipresente e onicompetente, movimentando o campo econômico e as relações sociais, língua e o intelecto, o nós e o eu. E você também acha que a informática mereceria ter um lugar entre as grandes revoluções da história humana? Vem, vamos juntos conhecer mais sobre o universo da informática. Ficamos por aqui e até a próxima! Muito bem, vamos em frente então, meus caros. Vamos pensar então, meus caros, depois de tudo o que vimos nessa aula, certo? Você acha que a informática ela merece ser reconhecida como uma das grandes revoluções humanas? Se sim, por quê? Se não, por quê, meus caros? Respondam para mim, por favor, escrevam no caderno, tá? E depois a gente vai discutir a resposta de vocês, tá? Você não trouxe no caderno? Discutam entre vocês, meus caros, tá? O que vocês acham, tá? Tentem chegar num consenso. E depois a gente discute. Certo? Então, meus caros, o que a gente viu nessa primeira aula de hoje, certo? A gente compreendeu que a tecnologia está presente em tudo, certo? Que não existe área no mercado atual de trabalho, certo? Onde nós não aplicamos da informática, nós não aplicamos da tecnologia, certo? Meus caros, nós ficamos por aqui nessa primeira aula, nós temos uma segunda aula logo em seguida, certo? Discutam então essa questão, certo? Se você acha que a informática ela merece ser reconhecida como uma das grandes revoluções humanas e por quê, né? Se sim, por quê? E se não, eu não acho que é uma das grandes revoluções, por que que não é? No mais, ficamos por aqui, certo? Logo mais daremos início à nossa segunda aula, certo? Dessa introdução à informática. Foi um prazer, meus caros. Até daqui a pouco.